Para onde foi a alma de Jesus durante os 3 dias em que seu corpo jazia no túmulo? Essa é uma das perguntas mais inquietantes e misteriosas de toda a fé cristã. O Filho de Deus, que entregou sua vida na cruz, teria descansado em paz ou teria descido aos recantos mais sombrios da existência, onde as almas perdidas aguardam seu destino? A Bíblia nos dá pistas, mas também abre portas para interpretações profundas e inquietantes. Na cruz, antes de dar o último suspiro, Jesus clamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras parecem apontar para a certeza de que sua alma foi recebida pelo próprio Deus. Mas, se fosse apenas isso, por que o apóstolo Pedro escreveria que Cristo desceu às regiões inferiores da terra e pregou aos espíritos em prisão? Nos primeiros séculos do cristianismo, essa passagem despertou temor e fascínio. Afinal, onde estão essas regiões inferiores? Que prisão é essa onde espíritos aguardam? Estaria Jesus entre os mortos, caminhando por um reino de sombras, anunciando a vitória da vida sobre a morte? A tradição cristã mais antiga afirmava que, ao morrer, Cristo não simplesmente descansou. Ele desceu ao chamado Hades, o mundo invisível, morada das almas dos que partiram. Ali teria proclamado sua vitória, abrindo caminho para os justos que esperavam pela redenção prometida desde os tempos de Abraão. Mas esse não era um lugar de paz, era um reino dividido. De um lado, consolo e esperança. Do outro, tormento e desespero. Imagine a cena. O corpo de Jesus repousava em silêncio no túmulo frio, guardado por soldados romanos, mas sua alma caminhava pelas trevas, enfrentando os abismos do desconhecido. Não era apenas uma descida, era uma batalha. A vitória da cruz ainda precisava ser proclamada diante daqueles que haviam caído sob o jugo do pecado. Durante esses 3 dias, o Filho do Homem não estava inerte. Ele atravessava os limites invisíveis, como um rei conquistador, rompendo as correntes do inferno. E essa jornada sombria ainda ecoa como um mistério. Jesus teria libertado os justos aprisionados desde Adão, ou teria enfrentado as potestades que governavam o reino da morte? Nos próximos instantes vamos mergulhar ainda mais fundo. A pergunta permanece: o que realmente aconteceu com a alma de Cristo quando a terra acreditava que ele estava vencido? O silêncio do sábado, entre a morte e a ressurreição, guarda segredos que a mente humana dificilmente consegue compreender. Naquele período, enquanto os discípulos choravam em desespero e a escuridão parecia triunfar, algo grandioso acontecia nos bastidores invisíveis da criação. A alma de Jesus não estava inativa. Ela se movia em lugares que nenhum homem jamais ousou descrever por completo. As Escrituras falam de um lugar chamado Sheol, na tradição hebraica. Não era exatamente o inferno como imaginamos hoje, mas um reino das sombras, onde os mortos aguardavam o julgamento final. Ali as almas não tinham plena alegria nem total condenação. E é para lá que, segundo muitos teólogos, Cristo teria descido. Pedro escreve que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Alguns acreditam que isso significa que ele proclamou sua vitória diante das forças espirituais rebeldes, os anjos caídos que foram aprisionados desde os tempos de Noé. Outros dizem que ele levou esperança aos justos do Antigo Testamento, como Abraão, Moisés e Davi,
que esperavam pela consumação da promessa. Seja como for, essa imagem é perturbadora e grandiosa. O Filho de Deus caminhando entre almas presas, anunciando que a morte havia sido vencida. Mas há uma questão ainda mais profunda. Jesus experimentou a morte em sua totalidade, não apenas física, mas espiritual. Ele entrou no território da separação, onde a humanidade inteira teme entrar, e nesse lugar não se escondeu. Ele proclamou sua autoridade, arrancando das mãos da morte as chaves do destino humano. Filósofos cristãos ao longo dos séculos refletiram sobre esse mistério. Santo Agostinho via nesse ato um triunfo cósmico, em que Cristo desceu às profundezas para arrancar de lá os cativos da esperança. Outros, como Tomás de Aquino, acreditavam que o objetivo era manifestar a justiça divina. Se o preço do pecado era a morte, Cristo deveria atravessar plenamente esse caminho. O fato é que a jornada da alma de Jesus revela algo maior que apenas 3 dias de silêncio. Ela mostra que a morte não é um ponto final, mas um território conquistado. Ali onde as trevas pareciam ter domínio absoluto, uma voz ecoou. O tempo acabou. A vitória chegou. E enquanto a terra via apenas o sepulcro fechado, no mundo invisível, uma revolução estava em curso. As cadeias espirituais estavam se rompendo. Os portões de ferro do Sheol começavam a se abrir. E o destino da humanidade estava prestes a mudar para sempre. Mas o enigma permanece. Essa descida foi apenas um anúncio? Ou foi uma batalha real, onde Cristo enfrentou e derrotou os poderes da escuridão? No próximo bloco, vamos explorar essa questão, até o momento em que a pedra do túmulo foi removida e a vida venceu a morte para sempre. O 3º dia amanheceu. Mas antes que a pedra fosse removida, a alma de Cristo já havia cumprido sua missão nos recantos mais obscuros do além. Seus passos ecoaram pelo reino das sombras como trovões que ninguém podia deter. As cadeias se quebraram e a própria morte se viu desarmada diante dele. O livro do Apocalipse traz uma declaração poderosa. Eu estive morto, mas eis que vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Essas palavras não são apenas poesia, são a prova de que Cristo não foi derrotado no silêncio do túmulo. Ele invadiu o domínio da morte e voltou com autoridade sobre ela. Pense no impacto disso. Durante 3 dias, o mundo acreditou que o Filho de Deus havia sido vencido. Os líderes religiosos celebravam, os soldados descansavam e até seus seguidores mais próximos se escondiam em medo. Mas na realidade, enquanto o mundo chorava, Cristo estava escrevendo a vitória final nos corredores invisíveis da eternidade. E aqui surge um mistério filosófico profundo. Se a morte é o destino inevitável de todos os homens, e Jesus a experimentou, significa que ele se uniu plenamente à condição humana. Mas ao vencê-la, ele também nos ofereceu a promessa de que a morte não é o fim. O que parecia ser a maior derrota se revelou como a maior conquista. Esse é o paradoxo da cruz. Aquele que foi humilhado diante dos homens exaltou-se diante dos céus. Aquele que entrou no silêncio das sepulturas emergiu como o Senhor da vida. E ao ressuscitar, deixou para trás não apenas um túmulo vazio, mas também o eco de sua vitória sobre os reinos da escuridão. Muitos perguntam: o que aconteceu nesses 3 dias? A resposta pode nunca ser totalmente revelada, mas sabemos disso. A alma de Jesus não repousou em inércia. Ela desceu, proclamou, venceu e retornou trazendo em suas mãos
as chaves que libertam a humanidade da condenação eterna. Hoje, ao refletirmos sobre esse mistério, somos convidados a enxergar a morte com outros olhos. Não como o fim, mas como uma porta. Uma passagem que já foi atravessada e conquistada por aquele que venceu as trevas. Se este mistério te fez refletir, deixe o seu like e se inscreva no canal. Versos ocultos, para não perder as próximas histórias que revelam os segredos da Bíblia. E lembre-se, a morte tão temida já não é um inimigo invencível. Ela foi derrotada pelo silêncio de 3 dias e pela ressurreição que mudou o destino de toda a humanidade. E a pergunta que fica é: se até o Filho de Deus caminhou pelas sombras da morte, o que acontecerá com a nossa alma quando atravessarmos essa mesma porta? Obrigado por assistir esta história até o final. Veja também estes vídeos do canal que estão aparecendo na sua tela. Fiquem com Deus e uma semana abençoada a todos.